Fala, parceria! Cara, eu sei que você tá igual eu pensando na Copa, mas domingo não tem jeito. Domingo é prova da FUVEST. Então vem comigo pra gente falar da revisão de Geografia do Brasil da FUVEST. Depois da vinheta. Vem com o moleque, porque aqui é Geografia com lousa e giz pra gente macetar mais uma prova. Cara, essa aqui é a segunda revisão que eu tô fazendo, certo? Se você quiser revisão de Geografia Geral, eu vou deixar o card aqui, mas agora eu vou falar de Geografia do Brasil. Por isso já se inscreve no canal, toca na sineta, é muito bom falar isso. Toca na sineta, curte esse vídeo, compartilha e vem comigo. Cara, primeira coisa, você sabe que a prova da FUVEST é uma prova conteudista. Ela vai te cobrar conteúdos e interpretação não vai te salvar. Então, vem comigo que eu quero te mostrar. Geografia Física é top 3 conteúdos em tudo o que você for fazer. Ai, é Enem, ai, é Unesp, ai, é Unicamp, é primeira fase, segunda fase. Cara, Geografia Física sempre cai. Sempre cai. Sempre, ó, sempre. E o que mais apareceu na FUVEST nos últimos anos foi a relação de clima com vegetação. E eu quero trabalhar isso com vocês rapidamente. Lembrando, isso aqui é uma aula de revisão. Para quase tudo que eu falar aqui eu tenho uma aula específica, certo? De tipos climáticos, de massas de ar. Se você me procurar no Instagram, colocar meu Instagram aqui, eu te mando uma playlist com todas as minhas aulas de clima. Mas vem comigo, cara, massas de ar que atuam no Brasil. Você tem que saber quem são elas, aonde elas estão e principalmente o que elas causam, certo? As massas de ar que são quentes e úmidas vão aumentar a questão das chuvas, certo? Eu vou falar para vocês que duas massas de ar costumam aparecer mais. A massa de ar tropical atlântica, que é aquela que vem ali do oceano, bate no Planalto Atlântico e provoca o fenômeno da chuva orográfica, que muitas vezes leva a deslizamentos de morro, certo? Então, essa é uma importante. Segundo, a massa de ar polar atlântica. Cara, a massa de ar polar é a nossa única massa de ar fria, certo? E ela entra no Brasil e ela causa vários fenômenos. Vamos pensar aqui em São Paulo. FUVEST é um vestibular paulista. Então, quando você olha aqui em São Paulo, vou tentar fazer um desenho, sabe, vai pegar aqui, do estado de São Paulo. Toda vez que eu tenho uma área de ar quente aqui em cima, a nossa querida massa de ar polar atlântica, o P em maiúsculo, ela chega e vai trombar com esse ar quente. O encontro desse ar frio com esse ar quente estacionário a gente chama de frente fria. Então eu tenho um ar quente aqui, a frente fria está vindo do sul, o choque é o que a gente chama de frente fria, certo? A massa de ar polar vem, bate no ar quente que está aqui em cima de São Paulo e gera uma frente fria, que normalmente é acompanhada de, primeiro, chuva, ar quente com ar frio, chuva frontal, depois disso, uma queda de temperatura. Esse fenômeno acontece muito, principalmente nos meses de inverno, certo? Mas as massas de ar que você tem que ficar ligado. Então, vamos lá, 5 massas de ar no Brasil. Massa de ar equatorial continental, fica na região amazônica muito quente, muito úmida, e ela que faz os rios voadores, que a gente vai falar já já. Massa de ar equatorial atlântica, pega principalmente o litoral norte, nordeste, vai atuar mais no litoral, também quente e úmida. Massa de ar tropical continental, ela vem do Paraguai, atua mais no centro-oeste, principalmente no verão, e é uma massa de ar quente e seca. A da chuva orográfica, massa de ar tropical atlântica, tropical quente, atlântica úmida, vai bater ali desde a Bahia até mais ou menos Santa Catarina, ela tem uma atuação. E para fechar, a massa de ar polar atlântica, se ela é polar ela é fria, se ela é atlântica ela é úmida, por isso que ela vai levar muita umidade para as regiões sul, onde no clima subtropical você tem as chuvas o ano inteiro. Falou de chuvas, cara, você tem que lembrar os gráficos dos climogramas. Cara, aonde você tem lá a temperatura representada por uma linha, as colunas representando as chuvas, e para cada tipo climático você tem que ter um climograma. Já vi diversas vezes questões aparecerem com climogramas, 2 climogramas, um mapa com 5 letras A, B, C, D e E aí você tem que falar, o climograma corresponde a qual letra? Porque cada letra está representada em uma parte do Brasil. Então você tem que relacionar os 6 tipos climáticos que a gente tem no Brasil com os seus respectivos climogramas. Vamos lá, vou deixar aqui a minha aulinha sobre tipos climáticos, porque lá, como era uma aula só de tipos climáticos, eu desenhei todos os climogramas na lousa. Mas
Clima equatorial. Cara, clima equatorial na região amazônica, muito quente, muito úmido. A linha lá em cima, as colunas bastante carregadas de chuva. Linha, temperatura, coluna, chuva. Clima tropical típico, verões quentes e chuvosos, invernos amenos e bastante seco, estiagem no inverno. Se eu tenho tropical típico, eu tenho tropical de altitude. Quanto mais alto, mais frio. Pique Campos do Jordão. Cara, verão chuvoso, inverno seco. E o que acontece? A temperatura é um pouco mais baixa do que a temperatura do clima tropical. Para cada 100 metros de altitude, a temperatura cai em torno de 0,6 graus. Então ela vai ter a temperatura um pouco mais baixa. Depois vem o clima tropical, úmido tropical oceânico, que vai do litoral desde o Rio Grande do Norte até ali São Paulo. Cara, ele é quente, certo? Principalmente quente, bem chuvoso pelo fenômeno da chuva orográfica, mas no sudeste as chuvas se concentram mais no verão, vai lá para o Uba-chuva que você vai ver o que eu estou falando, e no nordeste se concentram mais no inverno, mas chove em todos os meses do ano, por isso esse clima tropical úmido, porque o Planalto Atlântico barra a massa de ar que vem do oceano e vai fazer chover muito nessa parte litorânea. Próximo clima, tropical semiárido. Semiárido é semidesértico, muito quente, muito seco, sertão do Nordeste. E para fechar os tipos climáticos lá na região sul, clima subtropical. É um clima que tem a maior variação térmica do Brasil. Você tem ele bastante quente no verão, bastante frio no inverno, em algumas regiões serranas chega a nevar, temperaturas abaixo de zero, e as chuvas bem distribuídas. É uma característica dele, até pela ação dessa massa de ar polar. Certo? E aí vem a parte importante, você tem que fazer a relação dos climas com os biomas. E aí a gente vai falando uma localização dessas vegetações. Floresta amazônica, fica principalmente na região norte, certo? Região de clima equatorial, floresta amazônica, clima equatorial. O meião do Brasil, pega uma parte do Nordeste, Tocantins, mas principalmente Centro-Oeste, é o Cerrado. O Cerrado vai ser com um clima tropical típico. A Mata Atlântica vai ser principalmente com um tropical úmido, certo? Litorâneo, Mata Atlântica, perto do litoral, perto do Oceano Atlântico. Cara, não é perfeitinho, mas é essa a relação que você tem que fazer. Clima subtropical, você vai ter a vegetação da Mata das Araucárias e da Mata de Campos. Então você tem essas vegetações aí que se correlacionando com os climas para poder falar os seus domínios morfoclimáticos. Além dessas, você tem que saber aonde está o Pantanal foi bastante falado ali no oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Você tem que achar ali no Maranhão, no Piauí, a Mata dos Cocais, também uma vegetação bastante importante. Se você fez a relação com o clima e bioma, você já está muito bem para a FUVEST, porque ela vai fazer isso, ela raramente vai perguntar sobre um só. O que se fala muito atualmente sobre desmatamento. Cara, tem hoje uma discussão sobre o quanto vale a floresta em pé, quais são os impactos que você vai ter a médio e longo prazo. A gente sempre pensou que a dominação da natureza era a única forma de extrair riquezas disso. Hoje a gente já começa a pensar o quanto que essa vegetação preservada, principalmente falando de floresta amazônica, vai nos trazer de impactos positivos. Hoje o desmatamento na Amazônia pode estar reduzindo as chuvas no sul e no sudeste e fazendo com que a nossa produção agrícola caia. Vamos lembrar do tal dos rios voadores. Cara, é uma quantidade gigantesca de água que sai lá da Amazônia e vem passa pelo centro-oeste e vem para o sudeste e sul, pela essa massa de ar equatorial continental. Metade mais ou menos metade dessa umidade, ela vem do processo de evapotranspiração das árvores da floresta amazônica. Metade vem por evaporação mesmo, vem de água de oceano, de rio que vai evaporando, mas metade vem de transpiração de planta. Conforme eu vou desmatando, esse impacto vai crescendo e vai chegar a reduzir as chuvas da nossa região. E aí isso pode causar tanto impactos na agricultura, como algumas pessoas já relacionaram às crises hídricas. Cara, a gente passou por bandeira 1, 2, 3, a gente começou o ano com a bandeira 2, escassez hídrica. O ano passado foi um ano com os reservatórios de maior seca, com os reservatórios lá embaixo, gerando problemas aqui onde eu moro, nas cidades do entorno, tanto de rodízio de água, racionamento de água, quanto aumento do custo energético. Então, o desmatamento, por mais que você fale, está aumentando a produção aqui na área amazônica, está indo em relação à questão da crise hídrica e à questão
possível redução da produtividade agrícola no Centro-Sul. Também ficar esperto lá, quando falar de região amazônica, dos conflitos que você teve de garimpeiros e áreas indígenas. Você lembra de um indianista chamado Bruno, alguma coisa? Acho que não era Bruno Soares, que foi morto por garimpeiros no Vale do Rio Jari, se eu não me engano. Então você tem aí muitas áreas indígenas sendo invadidas. Lembrar que as áreas indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil. Certinho? Deu uma passagem aqui de clima e vegetação. Vamos para outra parte da lousa, mas antes quero te fazer um convite. Cara, eu só faço um vídeo depois para quem já viu meio vídeo. Eu vou fazer um aulão, mas um aulão de verdade. Certo? Vão ser 2 horas de aula falando sobre os principais temas da FUVEST, resolvendo exercícios, tirando dúvida, falando inclusive um pouco de geografia específica de São Paulo, para quem quiser macetar geografia. E vai ter um parceiro meu fazendo a parte de história. Cara, é um aulão fechado via Google Meeting, que a gente disponibiliza material, já disponibilizei lá um simulado para a galera. Hoje eu vou disponibilizar, hoje eu quero soltar esse vídeo na segunda-feira mesmo, uma cacetada de materiais. Então, se você quer fazer parte dessa mega revisão, você vai clicar no link que tem aqui na descrição, você vai cair no WhatsApp, vai desenrolar comigo, vou te falar, cara, custa R$25 as 2 matérias. Vai ter uma aula na quinta comigo, uma aula no sábado com o Coqueiro, sexta não tem aula porque tem jogo do Brasil. O Coqueiro é o professor de história, tem um vídeo dele aqui agora no meu canal, e ele vai, cara, destrinchar a humanas da FUVEST para você, para que você chegue lá macetante. Quem participou da minha aula de Unesp, eu cantei 2, mas cantei 2 assim no talo. Eu falei, ó, protocolo de Montreal é isso. Ó, zona de convergência no Atlântico Sul relacionado com massas de ar. Meus alunos, ó, macetaram na Unesp. Vou fazer a mesma coisa com você na FUVEST, fechou? Bom, vamos para a segunda parte aqui. Curte o vídeo, dá esse valor para mim. Compartilha com a galera aí, dá uma trampa como fazer aqui, manter isso. Estamos fechando nota, correria, mas a gente não vai deixar você na mão na semana da FUVEST. Outro ponto importante é fontes de energia. Cara, isso aqui para mim, tanto na parte de geral quanto na parte de Brasil, é algo extremamente importante. Vamos começar falando do que é matriz energética. Matriz energética é como a geração de energia está distribuída nas diversas fontes daquele país. Isso depende das características naturais e do histórico político econômico daquele país. Quando você pegar a matriz energética brasileira, a nossa principal fonte de energia é petróleo. Nossa, Maria, e a hidrelétrica? Para a energia elétrica, é petróleo, é hidrelétrica. Para a energia como um todo, a gente tem muito setor de transporte, muitas outras coisas, é o petróleo. Porém, o Brasil tem uma matriz energética muito mais renovável que o resto do mundo. E isso nos coloca na frente quando a gente fala de uma discussão de uma transição para a energia limpa. O grande uso de hidrelétricas e o grande uso de etanol no Brasil nos coloca nessa posição. Por isso, a matriz energética brasileira, como está distribuído, é uma matriz, isso aqui foi bastante cobrado, que é menos poluente e mais renovável do que a matriz mundial. Certo? Vamos lá. Petróleo. Ou coisinha que dá trabalho. Você tem que lembrar sempre que o petróleo é uma commodity e seu preço é dado pela variação mundial, não só pela produção no Brasil. E o preço do petróleo oscilou muito ao longo dos últimos 2 anos. Você vê que a gasolina aqui chegou a R$7 em algumas épocas, aí caiu para 4,5, agora já subiu para 5. E o petróleo é algo extremamente importante na vida de um país, porque todo o setor de transporte depende dele. Praticamente 20%, 15 a 20% de tudo que você compra, Marita, quanto esse tripé que você usa aqui para algumas coisas? Cara, 20% do custo dele foi transporte. Se eu encareço o transporte, petróleo, eu encareço toda a cadeia produtiva e vai gerar inflação. Essa deflação que a gente teve nos últimos meses e a inflação que a gente teve ao longo do ano, muito é pelo petróleo. Por mais que os alimentos tenham caído, mas a questão do petróleo baixando, principalmente durante as eleições, fez com que essa inflação caísse. Então, sobre petróleo, aqui no Brasil você tem que saber. Primeiro, a Petrobras é a nossa maior empresa e ela foi criada pelo Vargas e ela teve um monopólio total do petróleo até o governo Fernando Henrique, até ali começo dos anos 90. Por mais que você tenha aberto o setor petrolífero brasileiro, ela ainda é a nossa maior empresa, focada cada vez mais só no processo de extração e menos no processo de distribuição. Vem passando por um processo de privatização de algumas áreas dentro dela, mas ainda é uma empresa estatal.
Onde extraímos petróleo no Brasil? Principalmente na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, Bacia de Campos principalmente, que é o subsolo marinho, ali perto do estado uma bacia sedimentar que fica ali principalmente no estado do Rio de Janeiro. Lembrar que nós em 2007 encontramos o pré-sal, que é uma reserva gigantesquíssima de petróleo, num lugar que era tão fundo que ninguém sabia como tirar. E nós no Brasil desenvolvemos tecnologia para extração em águas profundas. Ninguém manja mais do que a gente de fazer isso. Então o petróleo, certo, com o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, e a sua relação com a inflação é sempre importante. Vamos para hidrelétricas. Se liga. Primeiro, hidrelétrica é uma fonte renovável e ela tem muitas vantagens, mas tem algumas desvantagens. Primeira coisa importante, nem todo mundo pode usar hidrelétricas. Por quê? Você depende de ter rios de grande volume de água em relevos planálticos. Você não vai conseguir usar hidrelétrica em qualquer lugar. O Brasil tem um relevo e hidrografia muito favorável, por isso usamos em larga escala isso para geração de energia elétrica. Ela tem uma vantagem muito grande, ela não gera gases, você não tem emissão de gases poluentes, o que para o aquecimento global, o principal problema do século XXI, ela não interfere. Mas isso não quer dizer que ela não tenha problemas, certo? Principalmente por quê? Porque minha cachorra está empolgada. Porque toda área alagada é um problema. A área alagada você tem impacto ambiental, porque você perde vegetação. Você tem impacto econômico, porque você perde área cultivável. E você tem principalmente o impacto social de deslocamento de população. Cara, a usina de Sobradinho, lá no sertão do Nordeste, deslocou 70 mil pessoas, certo? Itaipu deslocou uma cacetada de gente. E Itaipu, eu queria falar com vocês. Itaipu é uma usina binacional, meio Brasil, meio Paraguai, construída basicamente com dinheiro brasileiro. Quando ela inaugura, em 83, há um acordo que durante 40 anos o Paraguai vai vender energia abaixo do preço como forma de pagar o Brasil pela construção da usina. Ele não tinha dinheiro na hora e falou, cara, a minha parte, como é que eu vou te pagar? Eu vou te vender energia mais barata por 40 anos e isso aí vai ser a minha forma de pagamento. Quando acaba esses 40 anos? Ano que vem já é um desafio para o próximo governo, ele vai ter que renegociar o preço da energia de Itaipu que a gente compra dos paraguaios. Cara, e a gente depende muito dessa energia. Outra coisa importante, toda hidrelétrica tem uma variação da produção por causa do volume de água. Época mais seca produz menos, época de mais chuva produz mais. Na época mais seca, acaba acontecendo... Ó, quem estava latindo. Fala oi para as pessoas. Vem aqui só falar oi. Fala assim, oi, eu aprendi a invadir a casa pulando pela janela do escritório, né? Vai lá, vou gravar o vídeo. Volta. Quando chove, volume alto, mais energia. Volume baixo, menos energia. O que a gente faz quando o volume está mais baixo? A gente liga termoelétricas para substituir, para compensar. Só que termoelétrica tem uma energia mais cara. Então, nos períodos mais secos do ano, a gente usa mais termoelétrica. Consequentemente, o que acontece? A energia vai para aquela bandeira vermelha, que é um pouco mais cara. Significa que a gente está usando mais termoelétricas. Vamos lá, energia nuclear. Cara, o Brasil tem um projeto com três usinas, é um projeto lá na década de 70. Tem duas funcionando e uma ali que ainda não acabou. Energia nuclear pode ser uma energia que vai crescer na utilização no mundo, principalmente na Europa, após o conflito Rússia e Ucrânia, e para reduzir a dependência do petróleo e do gás russo. Mas a energia nuclear, ela tem como vantagem também a não emissão de gases e um desenvolvimento tecnológico que a gente teve. Hoje, os riscos de acidente ainda existem, certo? Mas são cada vez mais minimizados. E para fechar, queria chegar com você nas novas fontes de energia. Cara, eu mandei colocar energia... os caras atrasaram aqui para mim, hein? Quero fazer a denúncia, a empresa está atrasando comigo. Mas era para estar sendo instalada aqui na minha casa essa semana a energia solar. Isso barateou, muitas pessoas estão usando energia fotovoltaica. A energia eólica em algumas regiões do Nordeste. Então, essas novas fontes de energia vão estar em crescimento justamente ligado à questão de você poder ter uma energia mais limpa, pensando principalmente no efeito estufa, certo? No aquecimento global. Então, há um crescimento da busca por essas fontes de energia.
Sem energia solar, os caras podem brincar com duas coisas. Primeiro, a sua posição no globo, mais perto da linha do Equador, recebe mais sol, é melhor que a energia solar. Regiões de clima temperado já é menos bom. Se você lembrar, linha do Equador, do que trópico, se você lembrar de solstício e equinócio, ele pode jogar com a ideia de para onde está virado o seu telhado, vai gerar mais ou menos luz. Vamos lá, se os raios solares só andam no trópico de Câncer ou trópico de Capricórnio, se você estiver aqui na zona temperada sul, eu tenho que ter o meu telhado voltado para o norte, porque é onde ele vai pegar mais sol. Porque se ele estiver voltado para o sul, ele vai pegar menos. Então você tem que saber fazer essas relações. Se eles fizerem isso, às vezes são questões bem confusas, mas com calma você responde. Eu resolvi uma dessa na minha revisão, que eu convido você novamente. Clica no link, uma aula na quinta, uma aula no sábado, sexta tem Jogo do Brasil, e a gente vai macetar muitos temas sobre FUVEST, tanto na geografia quanto na história. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Desculpa aí meu dog invadindo, mas faz parte, aqui é a vida real. Respira fundo, torce pro Brasil e bora pra FUVEST.